Boa noite, meus amigos. Iniciando a nossa live das quintas-feiras, do nosso Encontros com o Clínico Geral. E hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre uma situação que volta e meia surge no consultório e às vezes o paciente percebe em si mesmo, causa um pouco de perplexidade, que seria o que se chama, é o título da conversa de hoje, eritema palmar, ou traduzido, é uma vermelhidão acentuada nas palmas das mãos. Isso é uma característica que algumas pessoas têm e normalmente é uma situação em que esse processo não provoca nenhuma dor, nenhum incômodo, né? É apenas um aspecto das palmas mais avermelhadas, que tipicamente quando você comprime levemente com os dedos da outra mão, ela desaparece, fica mais pálida. Quando você solta, ela volta a ficar vermelha. E isso, às vezes, é uma característica que a pessoa já tem algum tempo, passa a surgir e ela fica um pouquinho perplexa qual seria a causa daquilo, né? Então, ele tem uma palmar, inicialmente, a gente deve dizer que ele pode acontecer de uma maneira constitucional, uma característica pessoal, sem que isso denote nenhuma doença por trás disso. Pode ter aspectos hereditários ou familiares, pessoas da mesma família têm essa característica, que não raramente também acompanha por vermelhidão das plantas, das solas dos pés, chamado de eritema plantar. Então, volta e meia, as palmas são acometidas e as solas também, e sem que isso justifique nenhuma doença. 5% das pessoas podem ter isso, sem que se tenha nenhuma doença por trás disso. Mas quando aquilo aparece durante a vida, ou começa a ficar bastante marcante, né, chamar a atenção, nós temos algumas possibilidades, né, que o paciente deve procurar o médico para saber se aquilo é alguma coisa importante ou não. Se, enfim, já que se surgiu, nunca foi assim, passou a aceitar, se intensificado, é bom procurar saber qual é a causa. Inicialmente, a doença que mais preocupa em relação a essa palmas avermelhadas, né, ou eritematosas, como é o termo médico, seria a doença hepática crônica, né? A mais comum delas é a cirrose hepática, que caracteristicamente, além de dar algumas alterações cutâneas ao longo do corpo do paciente, ele apresenta com essa característica das palmas muito avermelhadas. Então isso pode chamar a atenção num exame clínico, num exame físico. O médico pode ver aquilo e aquilo ser uma pista para ele pesquisar se o paciente tem alguma doença do fígado oculta, né, que está evoluindo silenciosamente. Então pode ser uma boa pista. Na gravidez existe também a eritema palmar da gravidez, e que surge com a gravidez e quando a criança nasce, né, logo depois do nascimento, expulsão da placenta e tudo, ele desaparece. E então está associado à gravidez, também não tem nenhuma doença por conta disso, é apenas uma característica de algumas mulheres. A tireoide, quando fica muito exagerado, o hipertireoidismo, a hiperfunção da tireoide, pode dar, entre outros sintomas característicos, esse aspecto de palmas avermelhadas, que pode ser uma pista também para o médico, né? E também pacientes que têm doença crônica avançada, tipo enfisema pulmonar avançado, volta e meia eles aparecem com esse sinal. Então, o eritema palmar é um aspecto, é apenas um aspecto realmente, de um aspecto morfológico, sem queixa nenhuma, não provocador, incômodo, e pode ter nascido com a pessoa. No entanto, quando ele aparece no meio da vida e vai se tornando mais intenso, né, é recomendável procurar o seu médico para ele pesquisar se isso tem alguma importância ou não, se tem alguma doença oculta por trás disso. Basicamente, é o conselho de hoje. Vamos ficando por aqui, que esse é um tema bastante simples. E na semana que vem nós vamos anunciar um novo tema na segunda-feira. Na semana que vem, excepcionalmente, vamos fazer a live na quarta-feira em vez de na quinta-feira. Na segunda a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Desejando um fim de semana, bom fim de semana para todos vocês. Se cuidem, a saúde é o bem mais precioso que nós temos. Fiquem com Deus, um grande abraço.